Fala pessoal, chegando aí de novo, né? Meio improvisado aqui, tempo Armando Pachua, mas para conseguir pegar esse cara aqui, para poder dar uma resenha, não é fácil. O homem hoje é requisitado pra caramba, tá? Empresário, trabalha muito. Ah, né? Trabalha muito. Você, quem não conhece esse cara? Gilmar Miguel Lisa. Vai conhecer por Sapinho. Por que Sapinho? Ah, Sapinho porque quando eu era pequeno, né, eu era muito bom de bola. Eu era muito bom de bola. E quando eu fazia meus dribles, os caras davam porrada e eu só pulava, né? Olha o Sapinho pulando. Essa é a verdade. É a verdade. É verdade. Tá, então é o seguinte, começando então mais um corneta aqui, tá? Todas as mídias. Espero que bombe igual o do Alexandre. Pô, o do Alexandre bombou pra caramba, cara. As pessoas querem conhecer. E quem é do futebol não tem dizer que não conhece quem é o Gilmar, tá? O Gilmar é primeiro que é um irmão que eu tenho, é mais que um amigo, tá? Então eu tô assim, fazendo uma relação das pessoas que a gente vai entrevistar, vai contar um pouco da história. Então o Sapinho, por causa disso, então pulava fora e... Sim. E depois virou zagueiro e começou a caçar os caras. Depois eu comecei. Pois é, o Gilmar jogou futebol, começou a carreira aqui no Santa Cruz, daqui a pouco fazer umas imagens com ele ali, vocês vão ver as imagens dele ali, relembrando. E começou em que ano, Gilmar, a carreira no futebol? Bom, comecei nos anos 80, né? E meu último ano foi em 88. Nós fizemos grandes campanhas aí no futebol gaúcho pelo Santa Cruz. E em 88 eu tive a felicidade de fazer o gol contra o Grêmio. Nós ganhamos de 1-0. E daí foi que teve interesse tanto do Grêmio, né, para me contratar naquela época, como também de outras equipes. E acabei indo para o Santo André de São Paulo. Ali teve um negócio, né, com o Mainardi, não foi? Sim, foi eu, o Mainardi, né, o Rebeck também ia aí, mas acabou não dando certo a negociação do Rebeck. Então acabou indo eu e o Mainardi. Isso. Nós somos os dois jogadores. Foi para o Santo André e depois de Santo André foi para onde? Daí de Santo André eu voltei para o Caxias. E no Caxias também fizemos uma boa campanha. Em 89, eu peguei o fim de 89, nós somos campeão do interior. E em 90 nós ficamos vice-campeão gaúcho. Tu lembra quantos times tu jogou, sabe? Profissional? Eu acredito aí com uns 15 mais ou menos. 15. Enganou bem, né? Enganou bem. Não, teve muitas equipes assim que a gente, eu estava pensando, né? Que a gente teve sucesso assim, porque quando a gente entrava em campo, nós sabíamos que a gente ia ganhar, sabe? Uma equipe, essa do aquela certeza que ela sente, sim, né? Sim, Aqui no Santa Cruz nós tivemos vários anos com boas campanhas, né? Em 88 foi uma delas. E no Caxias foi uma delas também. Teve no Inter, né? Nós somos vice-campeão gaúcho, né? No Caxias, que a gente entrava em campo, sabia que ia ter bons resultados. Depois eu saí do Caxias, vim para o Guarani de Venâncio. Ali tu foi. Em 91. Daí eu ganhei ganhei o título como cidadão venancioarense, né? Fiz 11 gols no campeonato, fui o capitão da equipe e nós tivemos... Zagueiro, né? Zagueiro, né? E nós tivemos a oportunidade do campeonato inteiro, do campeonato gaúcho, né? A gente ficou 19 jogos invictos. 19 jogos invictos. Tem mais moral em Venâncio que Santa Cruz. Quase, né? Foi onde eu me consagrei mesmo no futebol, né? Daí eu tive a possibilidade de ir para o Internacional daí também. Daí eu fui para o Internacional em 92. Eu estava no grupo jogando também no primeiro semestre de 92. E no segundo semestre eu fui vendido para o Marítimo de Portugal. Marítimo da Ilha da Madeira. Tem inclusive uma filha que é portuguesa. Uma filha que é portuguesa. Nasceu lá. Se chama Mariana. Mariana. Isso. E no Internacional, o Internacional segundo semestre, com aquele grupo que nós tínhamos, ele ficou campeão da Copa do Brasil, né? No segundo semestre. Foi uma campanha também muito boa, né? Que nós tivemos no Internacional. O Internacional no primeiro semestre no Brasileiro estava sempre em primeiro e segundo lugar, foi uma equipe muito boa também. Bom, depois que parou com a bola, virou técnico de futebol, treinou várias equipes grandes, né?
Quantos times tu treinou assim, depois de largar a bola? Começou aonde a carreira de treinador? Como técnico também, acredito que foi umas 10 equipes. Eu comecei como técnico no Lajadense, né? Meu primeiro ano a gente já subiu para... depois tu teve no Juventude, teve no Novo Hamburgo. Sim, depois eu me afirmei mesmo eu treinei o São José de Cachoeira, eu treinei o Pelotas, daí eu fui para o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo foi onde me afirmei mais como técnico, né? De 2005 a 2010 praticamente, nós chegávamos em todas as finais do Campeonato Gaúcho, né? Tá louco, era um semifinais, né? E finais, né? Sim. E era a equipe dos Galácticos da época, do Vale, né? Galácticos do Vale. Galácticos do Vale, isso mesmo. E ali também era uma equipe que a gente entrava em campo, sabia que ia ter bons resultados, né? Praticamente isso. O Gilmar poucos jogadores, porque muita gente ganha muita grana na bola. Eu acho que tu nem ganhou tanto como muitos caras ganham hoje, né? Não ganhou. Mas é um cara que soube investir na carreira, o dinheiro que ele ganhou na carreira do futebol. E vem de família humilde, não herdou. Né? E aí o Sapo... Então o que o Sapo faz hoje? O Sapinho. O Gilmar é um baita empresário, meu parceiro, da Isergás. Isergás e ACM Comércio de Gás. E ACM Comércio de Gás. São quantas empresas? São duas? São duas empresas, né? Sim, mas... Aqui, a ACM Comércio de Gás tem em Veracruz e tem em Santa Cruz também. Isso. Então... E aqui em Santa Cruz nós temos também a Isergás. Que meu irmão comanda para mim também. Eu brinco muito, mas falando sério pro pessoal. Gás, velho, o gás do Gilmar, da Isergás, é o que mais durou hoje. Você dura, teu gás é... Então a honestidade é o sucesso da tua empresa, uma empresa séria, honesta. E outra, acabou o gás, ligou, chegou. E aí instala, faz tudo prontinho nessa... Atendimento rápido, né? Rápido, Temos cara. que ser rápido também. O Sapinho, né? O Sapinho era muito rápido, né? Então... Nós temos que atender bem, né? Nossos clientes, né? Diferenciado, ó. Precisar de gás, aqui embaixo o telefone, ó. O telefone de contato, vai ficar aqui para vocês verem. Precisar gás, não tem hora, não tem dia para a Isergás, o Gilmar aqui é entregue, é instalado, é recomendação minha. E além do produto de qualidade, né? Não, é qualidade. Não pretende as panelas. A Liquigás, vocês sabem, né? Que ela mantém uma qualidade. E tem gás. Preteia a panela, o teu não. O teu fica aquele gás azulzinho, né? É que o gás, ele é composto, Guido, muita gente não sabe, tá? Até eu vou falar agora. Uma dica. É composto por dois tipos de gás, que é o butano e o propano, tá? O propano é o gás bom, o gás limpo, o gás que dá chama azul, é o gás... Então, você faz uma mistura dentro do botijão, propano e butano. A propano, a Liquigás, né, ela faz praticamente 60% de propano e 40% de butano, que é o gás ruim. E as outras empresas, para baratear, faz o inverso, né? Faz 60% daí de butano e 40% de propano, que é o gás bom. E se torna, muitas vezes, consegue competir com preço menor, mas só que... Sem qualidade. Sem qualidade. E vai sobrar gás dentro. Sobra gás dentro do botijão, sobra 3, 4, porque ele é muito pesado. Isso já o lucro que você tinha de ganhar mais comprar no mais barato, já perdeu. Então, tu que tem aí bar, restaurante, hotel, empresa, gás, velho, gás, tá aqui, ó. Compra gás do Gilmar que tu não vai te arrepender, tá? Vou te dar essa dica. Gás, Isergás, ACM, Minas Gás. E além disso, né, nós temos agora 30 anos, fizemos 30 anos de... Ninguém dura tanto tempo se não é bom, né? De empresa, né? Em Santa Cruz nós somos os mais antigos hoje. Que legal. Aqui em Santa Cruz do Sul. Tá, agora é um bate-volta do futebol. Umas perguntinhas assim meia salgada. Resposta rápida. Quem foi teu melhor parceiro de zaga? Chimbica. Chimbica, aliás. Quem conhece aqui em Santa Cruz, né? Não conhece o Chimbica. Tem uma história. Procura. Essa eu quero contar. Pode contar. Um jogo em Caxias, chovendo pra caramba. Acho que era contra o Juventude. Não tinha ninguém quase no estádio. Frio, inverno gauchão. E tinha chovido, e o campo embarrado, poça d'água, não é esse gramado que era de hoje. E o goleiro era o Rubens, se não me engano. E o Chimbica, o Rubens fez a defesa, o Chimbica gritou: ô Rubens, ataca a bola para riba para não parar nos pingos da água. Aí o torcedor gritou: ô 6 burros, e os 6 anos de mais, ô Chimbica, cala essa boca, fazendo com o burro sou eu.
Então esse foi teu parceiro? Era meu parceiro. Tá, e como treinador, tua referência, assim, quando começou, quer que disse assim, ó, esse foi um grande técnico de futebol? Eu indico. Da nossa época era Pelé Santana, né? Pelé Santana fazia a equipe jogar. E dos que tu trabalhou? A seleção brasileira, né? Era outro, né? Era outro. E dos que tu trabalhou, quem Aí eu peguei aqui, vou falar porque gostava muito de mim também, né? Era o Daltro Menezes. Né? O Mago. O Daltro Menezes. Eu peguei também, em Portugal, eu peguei o Paulo Autori. Eu sei que muitos não gostam dele, mas é um cara muito inteligente. Muito inteligente, foi técnico internacional. Sim, sim. E nós lá em Portugal, a gente classificou para a Taça UEFA. Foi uma excelente campanha que nós tivemos, né? O Marítimo nunca tinha chegado nessa situação e no outro ano foi para a Taça UEFA. Tá, e o atacante assim, que tu marcou, que era o pior para marcar, que tinha que descer a lenha nele. Lembra de um aí? Tinha vários, né? Tinha Cigano do... O Cigano era de São Borja, né? Do São Gabriel. São Gabriel, São Borja. Cigano de São Gabriel. Incomodava? Incomodava, não sei. Marildo, que era do Inter, né? Era muito grande, né? Era muito forte, né? Tinha centroavantes assim que era respeitado. Conta uma história de bastidor do Valduino, dessa época. O Valduino. Lampião. Tu tem uma história pitoresca engraçada pra contar aí da bola? O Valduino e o Chimbica. Do Willi? O Valduino e o Chimbica eram compadres, né? Eles não se desgrudavam, sempre saiu juntos, saiu com as famílias também. E um dia nós estávamos num bar, como a gente está aqui agora, né? Sentado entre 4. Tava eu, o Bugrão, à noite, né? Tomando aquela cervejinha e tal. E a conversa começou a rolar e começou a ficar boa a conversa. E daqui um pouco a gente estava discutindo que a polícia não podia multar, né? Sem parar o carro e tal. Uns diziam que podia, outros diziam que não. O Chimbica dizia que podia e o Valduino disse que não podia. E daí daqui um pouco, né, deu aquela dúvida, né? Daqui um pouco o Valduino falou pro Chimbica assim, o Valduino falou pro Chimbica: compadre, quer ver como tu é muito burro, compadre? Tu é muito burro. Como é que é o nome do teu filho? O filho do Chimbica era William. E o Chimbica falava William. E quando ele falou, fez essa pergunta pro Chimbica, o Chimbica prendeu a mão dele, derrubou ele. Parceiro, e o Valduino, era perto da casa dele. O Valduino, espera aí que eu vou em casa buscar o facão, E foi em casa buscar o facão e ficou esperando na frente do bar. Sério? O Valduino, o Chimbica não conseguia ir embora. E dirigente, assim, um cara que era parceiro, tem um cara assim, uma referência que tu gostava? Dirigente? Eu gostava ali do Vitiello. O Vitiello era um cara que... Pois o Vitiello é uma unanimidade, cara. Sim. Quem tu fala, né? É verdade, não. O Vitiello, na época, o Vitiello era um empresário, né? E hoje também, ele continua sendo um empresário, mas na época ele estava no auge, né? E ele também investia em outros, né? Em vários negócios. E no futebol, existe aquela história que o jogador ganhou um carro e tal, sabe? Sim. Tudo começou num jogo contra o Novo Hamburgo. Nós íamos jogar contra o Novo Hamburgo e o Eduardo Reusner, né? Perguntou pro Vitiello: vamos fazer o seguinte, se eu não levar um gol, tu me dá 20 litros de gasolina? E o Vitiello: não tem problema nenhum, tá, pode. E a gente ganhou aquele jogo, né? E o Eduardo ganhou os 20 litros. Daí depois... Abriu um precedente. Abriu um precedente. Imagina fazer essas propostas para jogador de futebol, né? Daí no próximo jogo, o Chimbica já foi, né? Se antecipou. Ô, Vitiello, se eu fizer um gol, o que eu ganho? Daí eu ganho o carro do Machado. Que é o supervisor. Um Opala que estava meio caído já. Tava com vários problemas, né? E o Vitiello disse: não, se tu fizer um gol, tu ganha o carro, né? Mas só no fim do ano, só depois que terminar o campeonato.
E no jogo, quando eu fui pular para cabecear no escanteio, fui pular para cabecear, o Chimbica entrou na minha frente e pô, fez o gol de cabeça, né? Ah, adivinha, né? Já foi direto, depois do jogo foi direto cobrar o Vitiello. Daí cobrou o Vitiello, não, fim do ano é teu. Promessa. E o Machado ficou puto na cara. E o Machado queria o carro, queria o carro dele para ele no fim do ano. E ali já deu um impasse, né? E daí, abrindo aqueles precedentes, né? Teve um jogo daí em Caxias do Sul contra o Juventude. Tá? E daí o Hélio Oliveira é nosso volante. Era um homem que nos ajudava mais na marcação. Né? Ele nos protegia, eu e o Chimbica e tal. E ele dificilmente ele saía pro jogo. E daí ele perguntou pro Vitiello: ô Vitiello, o que eu ganho se eu fizer um gol, não sei, lá contra o Juventude, lá em Caxias? Parada difícil, quase improvável, né? O Hélio Oliveira fazer um gol. Não passava do meio, né? Lógico, ele não passava do meio. E o Vitiello disse assim: não, Hélio, se tu fizer, tu ganha, te dou meu Del Rey. Del Rey do... Na época era... Del Rey zero. Era caro, zero. Tá, Del Rey zero do Vitiello. Falou brincando. Falou brincando, né? Mas na hora do jogo, o Hélio Oliveira saiu do meio de campo, saiu driblando, foi driblando. E do meio de campo, meteu uma boa gol. Daí o Vitiello, o que eu vou fazer? Nós fomos pro vestiário, né? E tomando banho, e o Vitiello passava pra lá e pra cá, não sabia como ia chegar no Hélio, pra dizer que não posso dar meu carro, né? E o Vitiello chegou nele: ô Hélio, pelo amor de Deus, cara, eu tava brincando contigo, eu não posso dar meu carro pra ti, tal, né? Um carro zero. E daí o Hélio: não tem problema, Vitiello, quem sabe tu pode me dar o carro do Zeca. O Zeca, o centroavante, tinha uma Brasília para vender. Tinha uma Brasília, tudo. A Brasília é tua, o Vitiello, a Brasília é tua. Comprou do Zeca e deu pro... não acredito. Gente, essas histórias do futebol, né, cara? História do futebol. Gente, então assim, um papo agradável com o meu amigo Gilmar, a gente conversa muito fora da câmera. A gente tem história, né, para 3 dias, né, Gilmar? Tem história para 3 dias. No futebol, né? Eu falei que o Guido precisa... O pessoal gosta dessas histórias. Dessa história, Vamos gravar a história, né? Então, grava aí que... Vou começar a gravar a história, que o cara tem tanta história, rapaz. Eu escrevi um livro, né, das histórias. Até disse, pega essa história que tu botou no livro e conta elas aqui pra nós dar uma risada, né, sabe? Isso aí. E, cara, obrigado, vamos ali, vamos pedir então a vocês, Isergás, que precisa de gás, cara. Isergás ACM Minas Gás, aqui embaixo o contato, tá? Aqui. Cara, o gás fica azulzinho, tua panela não vai pretear, é qualidade. Eu garanto, não é por ser amigo dele, só por isso já valeria a pena indicar, mas realmente o produto é 10. Obrigado, Sapinho. Produto 10. Obrigado. Tá? Quer dar um recado? Até a próxima. Quer dar um recado bonito aí? Não, até a próxima e tudo bem. Obrigadão. Valeu. Valeu, pessoal. Então, temos ido, até a próxima. Fica algumas imagens aí. É nóis. Valeu. Tchau. Fui. É isso. Valeu. Ó o Palito lá, dá um alô Palito lá, ó. Oi, Palito. Como é que vai? Sim. Foi aqui que tudo começou. Futebol 10. Beleza.